Isaías 52:13 e 53:12. Eis que o meu servo prosperará, será exaltado, elevado e ficará muito acima de todos. Assim como muitos se espantaram com ele, pois a sua feição estava desfigurada, mais do que a de qualquer homem, e a sua aparência, mais do que a de outros seres humanos, assim ele espalhará as nações e reis se calarão diante dele, pois aquilo que não lhes foi contado, eles verão, e aquilo que não ouviram, eles entenderão. Quem acreditou na mensagem que pregamos? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Cresceu como um broto diante dele, como uma raiz em terra seca. Ele não tinha nenhuma beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Era desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem as pessoas escondem o rosto, ele foi desprezado e não lhe demos nenhum valor. Capítulo 53. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores, mas nós o considerávamos castigado por Deus o tinha atingido e humilhado. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que trouxe paz para nós caiu sobre ele, e graças às suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, perdemos o caminho, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado para o matadouro e, como ovelha perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Por meio de prisão e julgamento, ele foi levado, e quem considerou que ele seria eliminado da terra dos viventes? Por causa da transgressão do meu povo, ele foi atingido. Foi-lhe dada uma sepultura entre os ímpios e, com os ricos, no seu túmulo, embora não tivesse cometido qualquer violência nem houvesse mentira em sua boca. No entanto, foi o desejo do Senhor esmagá-lo e sujeitá-lo a um profundo sofrimento. E, quando ele se oferde em sacrifício, verá a sua descendência e prolongará os seus dias, e o desejo do Senhor será realizado por meio dele. Depois do seu sacrifício, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, e levará as iniquidades deles. Por isso, eu lhe darei uma parte entre os grandes e com os poderosos ele dividirá o despojo, porque ele derramou sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores. Pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Eis que o meu servo prosperará, será exaltado, elevado e posto muito acima. Assim como muitos o admiraram, tão desfigurado estava o seu rosto, mais do que o de qualquer homem, e a sua forma, mais do que a dos filhos dos homens. Assim ele espalhará as nações, reis cerrarão a sua boca por causa dele, pois verão o que não lhes tinha sido contado, e o que não tinham ouvido, eles o entenderão. Capítulo 53. Quem creu em nossa mensagem? E a quem se revelou o braço do Senhor? Ele cresceu como um broto diante dele, como uma raiz em terra seca. Ele não tinha beleza nem esplendor, nada que nos atraísse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos, um homem de dores, familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem as pessoas escondem o rosto, nós o desprezamos e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. Mas nós o consideramos como castigado por Deus, aquele que o feria e o aflige. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que trouxe sobre nós trouxe paz, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, desviamo-nos, cada um seguiu o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca.
como um cordeiro levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica em silêncio, ele não abriu a sua boca. Por meio de opressão e julgamento, ele foi levado, e quem entre os seus contemporâneos considerou que ele seria eliminado da terra dos vivos por causa da transgressão do meu povo, a quem foi imposto o castigo? Ele foi sepultado com os ímpios, e com os ricos esteve na sua morte, embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer engano na sua boca. Contudo, aprouve ao Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E quando ele se oferecer como sacrifício pela culpa, verá a sua descendência e prolongará os seus dias, e o propósito do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu sacrifício e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, e carregará as suas iniquidades. Por isso lhe darei uma parte com os grandes, e ele dividirá o despojo com os poderosos, pois derramou a sua vida até a morte, e foi contado com os transgressores. Pois ele carregou o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Eis que o meu servo prosperará, será exaltado, elevado e grandemente sustentado. Assim como muitos se espantaram dele, tanto o seu semblante estava desfigurado, mais do que o de qualquer homem, e a sua figura, mais do que a dos filhos dos homens. Assim também ele espalhará as nações, por causa dele os reis fecharão a boca, pois verão aquilo que não lhes tinha sido contado, e aquilo que não tinham ouvido, eles o entenderão. Capítulo 53. Quem creu em nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque ele subiu como tenro renovo e como raiz de terra seca, não tinha beleza nem formosura e, quando o vimos, nenhuma beleza havia para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado dos homens, homem de dores e familiarizado com o sofrimento, e como alguém de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e nós não o estimamos. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores, mas nós o consideramos como alguém castigado por Deus, ferido e afligido por ele. Todavia, ele foi traspassado por causa de nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades, o castigo que trouxe o nosso bem-estar caiu sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos extraviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro e, como ovelha que diante de seus tosqueadores se cala, ele não abriu a boca. Por um cativeiro e um julgamento, ele foi levado, e quem pode falar da sua descendência? Pois foi eliminado da terra dos viventes, e por causa da transgressão do meu povo, ele foi punido. Foi-lhe designado um túmulo com os ímpios, e com os ricos, ele descansou, embora não tivesse cometido crimes nem houvesse qualquer engano em sua boca. Contudo, agradou ao Senhor esmagá-lo, submetido a sofrimento, ele fará sacrifício pela sua vida. E verá a sua descendência, prolongará os seus dias, e o prazer do Senhor prosperará em suas mãos. Ele verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como sua porção, e com os poderosos ele dividirá o despojo, pois derramou a sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores. Pois ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores.